você sente que faz dieta, reduz calorias, está na academia fazendo exercícios, mas mesmo assim o peso não muda? Ou percebe que sente muita fome, principalmente vontade de doces, acumula gordura na região abdominal, tem muita dificuldade para emagrecer? Talvez o problema não seja falta de disciplina, pode ser resistência à insulina. E hoje eu vou te explicar de forma clara e profunda o que é a resistência insulínica, o porquê ela dificulta o processo de perda de peso e o que de fato funciona no tratamento. Eu sou a doutora Lara Leite e aqui eu trago ciência aplicada à prática clínica para você entender como funciona o seu metabolismo. Antes da gente falar em resistência à insulina, eu preciso te contar o que é a insulina. A insulina é um hormônio responsável por controlar, por, entre aspas, queimar o açúcar no sangue. Na verdade, ele é responsável por colocar esse açúcar do sangue para dentro da célula, onde ela realmente deve ficar para trazer a energia necessária para o funcionamento celular. Pensa na insulina como uma chave e a glicose como a fechadura. Então é necessário que a insulina se ligue à glicose para permitir que esse mecanismo de junção entre os dois faça com que a glicose entre dentro da célula. Quando você se alimenta, a glicose no sangue ela aumenta, o pâncreas libera a insulina e a insulina abre a porta da célula e a glicose entra e vai virar energia. Na resistência insulínica, esse mecanismo de chave e fechadura, ele começa a perder a eficiência. As células deixam de responder à glicose e à insulina, ficam menos sensíveis à ação desse hormônio. É como se a fechadura estivesse enferrujada. A glicose não entra na célula, continua no sangue e o organismo continua a entender que precisa de mais insulina para dar conta de colocar essa glicose dentro da célula novamente. E aqui começa o processo que a gente chama de hiperinsulinemia, um excesso de produção de insulina, com excesso de insulina na corrente sanguínea e os níveis de insulina circulando de forma elevada constantemente. E aí começa a alteração metabólica. A resistência à insulina, ela não vem de um único fator, uma única causa. Ela é multifatorial e ela pode se desenvolver por um consumo exagerado de alimentos ricos em carboidratos simples, uma alimentação rica em ultraprocessados, privação de sono, sedentarismo, ganho de peso e a genética também participando de todo esse processo. Quando ocorre um estímulo constante de insulina ao longo de muitos anos, as células acabam diminuindo a sua sensibilidade à ação desse hormônio como um mecanismo de adaptação. Grande problema é que o corpo ele responde produzindo ainda mais insulina. E a insulina cronicamente elevada muda totalmente o seu metabolismo. E por que a resistência insulínica leva ao ganho de peso? A insulina é um hormônio anabólico, ou seja, um hormônio de armazenamento. Quando ela fica elevada, ela vai dificultar a quebra de gordura. Ela vai estimular o armazenamento de gordura, vai aumentar a sua fome, vai aumentar o desejo por carboidratos, gerando então oscilações de energia. É um verdadeiro ciclo. Você come, libera muita insulina, armazena, sente fome mais rápido e come novamente. Por isso que muitas pessoas dizem, eu faço dieta, mas eu não emagreço. Se a sua insulina estiver desregulada, o seu organismo entra em um modo de armazenamento. E existem alguns sinais clínicos que indicam que você pode ter a resistência insulínica. Nós temos a gordura abdominal aumentada, a dificuldade persistente de emagrecer, sonolência após refeições, principalmente refeições ricas em carboidratos refinados, carboidratos simples como açúcar, aumento de circunferência abdominal e desenvolvimento da síndrome dos ovários policísticos nas mulheres. Mas eu preciso te dizer que o diagnóstico depende fundamentalmente de uma avaliação clínica bem feita
e de resultados de exames específicos. Dentre os exames que nós geralmente solicitamos, temos a glicose, a insulina e o chamado HOMA-IR, que analisa o índice de resistência à insulina. Além desses três, nós também solicitamos a chamada hemoglobina glicada, que traz para nós uma informação de como está o controle da glicose nos últimos 90 dias. E agora a parte mais importante que muita gente quer saber. Como eu trato a resistência insulínica? Primeiro passo, uma alimentação estratégica. É preciso diminuir o consumo de açúcar refinado, de preferência você abolir ele da sua vida. Controle do consumo de carboidratos simples, como massas, pães, derivados contendo farinha de trigo. Aumentar o consumo de fibras. Dar preferência sempre para alimentos naturais. Segundo ponto estratégico, o exercício físico. E aqui o principal é o chamado treino de força, conhecido como musculação. Músculo, ele é altamente sensível à insulina, ou seja, ele responde muito à insulina. Quanto mais músculo, quanto mais massa muscular nós temos, mais sensível será o nosso corpo à ação dessa insulina. E isso vai facilitar o processo de captação, ou seja, de pegar aquela glicose do sangue e trazer para dentro da célula. Terceiro pilar, o seu sono. Eu preciso te contar que se você tem noites mal dormidas, o seu cortisol vai ficar cronicamente elevado e o cortisol elevado, ele piora a resistência insulínica. Quarto pilar, manejo do estresse. Quanto mais estresse ou quanto maior a sua reatividade ao estresse, maiores também serão os níveis de cortisol e daí maior a resistência insulínica. E medicação? Em alguns casos, sim, tem indicação de a gente associar o medicamento, porém, precisamos entender que o medicamento sem os pilares que eu falei antes, eles geralmente não trazem bons resultados. E aqui, um dos principais medicamentos mais utilizados é a metformina. A metformina é uma das medicações mais antigas que nós temos disponível, de fácil acesso pelo custo, e ela melhora muito essa sensibilidade à ação da insulina. Outra família de medicamentos que também pode melhorar a resistência insulínica são os famosos análogos de GLP-1, que ficaram conhecidos na internet como canetas emagrecedoras. Mas é muito importante que você entenda, a medicação é sempre uma ferramenta, ela nunca vai substituir a base. Ter a resistência insulínica não é falta de força de vontade, é uma condição metabólica, tem um componente genético. Quando você entende esse mecanismo, você sai do estado de culpa e entra na estratégia. Metabolismo nunca foi sobre restrição extrema, é sobre ajuste inteligente. Se você quer entender mais sobre metabolismo, emagrecimento e saúde hormonal com base científica, se inscreva aqui no canal e me conta nos comentários. Você já investigou se você tem resistência à insulina?